Muito bem, abençoados. Voltando aqui na 19ª parte dessa mensagem, eu contava a história que eu vivi lá no sistema, e aí eu abaixei a cabeça, fiquei triste, arrasado, depois eu saí. Acabou o culto, eu saí sem falar com ninguém, chateado, fui embora. E nessa época eu trabalhava de jardineiro numa casa de família, lá na Ilha do Governador. E aí eu limpando a piscina, limpando o chão, numa tarde muito linda, eu com aquela mágoa no coração, aí eu lembrei da palavra de Davi. Davi disse assim: eu confessei a ti o meu pecado. Davi era pecador, eu não. Mas eu lembrei dessa passagem. E aí eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, abençoados, a nuvem se mexeu e formou um homem, com os cabelos até no meio das costas. Eu ainda vi aquela lista que nós temos nas costas, talvez marcada pela espinha, e uma mão estava dentro da nuvem e a outra assim, mas de costas para mim. E eu vi aquela imagem como se fosse a imagem do Cristo, e ele falou na minha mente assim: os teus pecados já estão perdoados antes de você nascer. Meu Deus, que alegria! Eu chorei, eu caí no chão chorando. Ainda bem que o patrão não viu, eu caí de joelho no chão chorando com aquela alegria. O Espírito falou comigo, mas eu não entendia. Mesmo assim, eu ainda não era o momento de eu conhecer o apostolado. Mas aquilo me deu um alívio muito grande. Porque eu lembrei, eu conheci o amor de Deus na minha vida. Veja, teus pecados são perdoados antes de você nascer. Bom, então significa que hoje eu compreendo que o salvo nasce salvo. Então, quantos salvos morreram achando que eram pecadores? Minha mãe foi uma, coitada. O sistema religioso ele escraviza. Então Paulo diz: olha, o fundamento está posto, não pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr, nem eu, ninguém. Mas veja como você constrói sobre esse fundamento. Graça e apostolado. Não construa a sua casa com feno, abençoados, com madeira, com palha. O que é construir a casa com feno? É seguindo leis que foram dadas a Moisés antes da cruz, que não é para mim, que não sou judeu. É colocar o meu coração no pastor, achar que o pastor é santo, como eu achei. Não há santos na carne, abençoado. Todos nós caímos como a folha, disse Isaías. Está em pé? Disse Paulo. Cuide, olha, para que tu não caia. Todos nós somos iguais perante Deus. O que difere é a chamada e a hierarquia. Só isso. Somos um espírito com Ele. Versículo 14 agora. Se a obra que alguém edificou, construiu, nessa parte, permanecer, é o 13, né? A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a tua obra. Que obra é essa? A obra da construção. Ora, Paulo diz: veja cada um como constrói, como edifica. E o que é o fogo? O fogo é a provação. É o dia que tu vai ser provado, para ver se você é o que você diz que é. Se você é fiel a Deus, não na carne, mas moldando e dominando a carne, para que ela seja submetida aos caminhos corretos. O fogo vai provar qual seja a sua obra. O dia declarará, porque o fogo provará qual seja a obra de cada um. A provação, o vendaval, como o sistema diz, estou no deserto, olha o vendaval. Se a casa estiver construída como palha, como feno, como madeira, olha, abençoado com todas as bênçãos. Vai cair tua casa, abençoado. Edifica a tua vida aqui, ó. Há um só Espírito. Há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé. Receba essa palavra? Recebe essa palavra. Então no 14 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse recebe o galardão. Lê o contrário agora: se a tua obra não permanecer, você não recebe o galardão. Então o galardão é perdível. A salvação não. Teus galardões podem se perder. A tua salvação, ninguém pode tomar você
da mão do Cristo ressuscitado, pessoal. Salvo sempre salvo. Receba essa palavra. Efésios capítulo 6, verso 11, 12 e 13. Efésios capítulo 6, 11, 12 e 13. Diz assim, versículo 11. Efésios capítulo 6, 11 ao 13. Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Qual diabo? A continuidade, o diabo gênero. Compreende o reino? Porque o corpo matriz foi destruído. Verso 12. Porque não temos que lutar. Diga, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou explicar isso aqui. Não temos que lutar contra a carne. Você não tem que brigar com ninguém. Não. Não lute contra a carne. Depois ele segue dizendo, e sangue, mas sim contra os principados. Quem são os principados? Principados são pessoas com dignidade do príncipe das trevas, pessoas de uma hierarquia elevada, que estão em um determinado segmento, agindo como potestade. Vou te dar um nome aqui de um principado. Uma cartomante é um principado. Um líder da magia branca, magia da mesa branca, do candomblé, é um principado. Pessoas com dignidade de príncipe das trevas, é principados, né? Contra as potestades. O que são as potestades? Eu tenho explicado que potestades, império e força, são os demônios que estão numa carcaça que comporta uma terça parte de homens de todo o globo. Só que as palavras deles, como o cérebro é um só, eu falei a princípio, que é um só corpo e um só espírito, então o corpo é um, o que tem um cérebro tem o outro. A diferença entre a ovelha e o bode é que a parte esquerda está dominada pelo espírito que ocupa, a mente de Cristo que ocupa a parte direita. E o bode, ele é todo treva, porque ele é vazio. Então, quando ele fala, ele emite potestade. Então, você tem que lutar contra as potestades, as palavras má, espíritos imundos, palavra maligna, que estão infectando todo o ar. Olha, quando alguém diz, vai acontecer isso, olha, diga, não recebo, porque a palavra vai pelo ar.